Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje estamos falando sobre docência universitária, com as professoras Gisele Serve e Rita Puzzi. Elas lançaram, na semana passada, um livro que aborda a educação no ensino superior. Professora Rita, a gente quando fala de docência, a gente fala do professor, não lembra que ser professor no ensino médio, no fundamental e no ensino superior é diferente, né? Só para a gente se situar aí, como que é essa diferença? Olha, na realidade, é preciso entender que para cada ciclo do desenvolvimento humano, há uma forma de se relacionar, né, e compreender as necessidades cognitivas, afetivas, né, dessa pessoa que está aí à nossa frente e que precisa, de uma certa forma, ser ensinada. Então, é preciso pensar na pessoa, olhar para a pessoa, né, e compreender as suas necessidades. Por exemplo, no livro a gente aborda, né, e trazendo isso para o contexto da educação superior, uma coisa é trabalhar com criança, outra coisa é trabalhar com jovem, né, como é no campo da universidade, e outra coisa é trabalhar com idoso. Então, uma das pesquisas que a gente traz aqui é exatamente esse trabalho com o idoso também, que tem suas especificidades, né? E diferente da educação básica, que geralmente o professor, trazendo isso para o campo da formação de professores, tem uma formação inicial de 4 anos, né, provinda das licenciaturas, o professor universitário que não provém das licenciaturas, né, por exemplo, o médico, né, o advogado, o engenheiro, ele geralmente ele adentra para a sala de aula, né, sem essa formação inicial. Ele tem, no estrito senso, às vezes, algumas discussões, né, acerca da metodologia do ensino na educação superior, algumas vezes na especialização, mas muito da aprendizagem da docência provém da sua própria experiência docente, né? Ele vai refletindo sobre o seu ofício docente e ressignificando a partir, né, de uma avaliação do que deu certo e do que não deu, ou ele se espelha muito nos professores que ele teve ao longo do curso, né? E por isso, então, que na educação superior, né, pela complexidade desse processo, a formação continuada, a assessoria pedagógica e a pesquisa sobre a docência são fundamentais. Então, essa é uma parte que o livro aborda bem, né? Outra coisa que o livro traz, que eu falei ali no começo da nossa conversa, eu disse que o livro vem falando das experiências, vem falando do papel da docência, mas vem também falando das pesquisas. O que exatamente fala sobre pesquisa? Na terceira parte, então, da obra, nós compilamos algumas pesquisas oriundas dos nossos programas de pós-graduação da universidade, de todas as que investigaram a docência. Então, no programa de pós-graduação em educação, isso acontece, né, de uma forma mais acentuada. Mas nós também convidamos outros programas da FURB que tinham algumas investigações sobre essa temática. Aqui no desenvolvimento regional, né, a professora Lilian, orientando... Que é da pós-graduação, né? Da pós-graduação, né, do desenvolvimento regional, participou com uma pesquisa. No programa de pós-graduação em Administração e Ciências Contábeis, a professora Maria José, junto com seus orientandos, também tem alguma produção. Lá no programa de pós-graduação em Engenharia Química, né, que na época, que também a professora Gisele atuava, né, trouxeram algumas investigações acerca do estágio da docência, que é uma outra possibilidade dos alunos do estrito senso se inseriram, né, na profissão docente, muito eficiente, por sinal. Então, a terceira parte traz uma síntese de algumas pesquisas que focaram para a docência universitária no sentido de contribuir um pouquinho mais com conhecimento mais científico acerca desse ofício. Professora Gisele, esse livro a gente poderia dizer que ele pode ser utilizado fora do campo universitário? Pode ir para as escolas, escola pública do ensino médio, por exemplo, ou tem que ficar, ou ele é restrito para a comunidade acadêmica?
Não, ele tem como objeto a docência universitária, mas quando a gente vai discutir a docência, a gente consegue ampliar o espaço para além da docência no ensino superior, mas o objeto dele é a docência universitária. Agora, quando a gente está falando hoje na contemporaneidade em docência, tem as especificidades dos tempos, que a professora Rita colocou, mas tem as especificidades históricas, né? E isso, elas afetam independente do nível e dos tempos. Como a questão históricas, histórica? por exemplo, as tecnologias. Né? Se é no ensino superior, se é na educação básica, é inegável que as tecnologias estão aí e que nós não estamos dando conta de inseri-las como instrumento, como ferramentas nos processos de aprendizagem. Alguns professores devem ter dificuldade de ver seus alunos com a internet, acessando a internet. Um dos grandes pedidos que nós tínhamos na pró-reitoria era para proibir o uso do celular em sala. Hoje nós temos uma lei no Estado, né, que proíbe o uso do celular. Né? Não vamos discutir o mérito da lei, se deve usar ou não o celular, mas há uma tecnologia que está posta na sociedade, que a geração está usando e que a gente não consegue trazer isso para a docência. Então, a tecnologia é um dos elementos que atravessa a docência, independente dos tempos da docência, se é na educação infantil, na educação básica ou na educação superior. Né? A outra questão que eu acho que esse tempo exige é a questão mesmo do tempo e da ocupação das tarefas, né? Muitas tarefas ao mesmo tempo, exigência de ser polivalente, flexível, isso tem atingido todos os professores, né? Se é da educação infantil ou do ensino superior, todos estão ocupados com muitas tarefas ao mesmo tempo. Então, o livro, ele também discute isso, a fragmentação. Né? O primeiro texto do professor Naumar, ele discute a necessidade de uma universidade interdisciplinar, né? Porque nós caminhamos na modernidade construindo uma universidade disciplinar e hoje a contemporaneidade exige que essas disciplinas se encontrem para pensar o seu contexto. Então, nesse sentido, o livro ele extrapola a docência universitária. Professora, olha só, a gente fala muito, né, vocês são doutoras na área da educação, mas se fala muito hoje da questão de várias crises em vários setores. E a educação, me parece que é uma dessas áreas que precisa resolver alguns problemas. A gente vê e se discute muito da questão do jovem, que ele não consegue se aprofundar muito em vários assuntos e que na escola ele enfrenta dificuldades. Essa crise é da formação dos professores ou é a instituição do modo geral que precisa ser repensada? Ou a educação ela precisa de caminhos, como a professora Gisele colocou, de as novas tecnologias, os professores não conseguiram absorver isso para tornar atraente para os alunos. O que de fato a gente pode pensar nesse imbróglio todo? Vou falar do meu ponto de vista, eu acho que a Rita depois coloca o dela, né? É complexo, eu acho que né? É bem complexo, a gente não responde isso em 2 segundos, mas vou tentar e vou usar um pouquinho de um autor que eu tenho trabalhado bastante, que é o Deleuze, né? Penso que nós somos ensinados numa perspectiva arbórea, né? Da árvore, né? Então, ela tem uma definição e a gente tenta trabalhar na escola a partir dessa definição. E essa sociedade é uma sociedade rizomática, né? O rizoma é a grama, por exemplo. A grama é um rizoma. Você tira um pedaço de grama e coloca no lugar, ele vai crescer, Você não consegue saber onde está a raiz, o tronco, os caules, as folhas, os frutos, né? E essa sociedade é uma sociedade rizomática, é uma sociedade de multiplicidades, de diversidades, de transversalidade, de flexibilidade, de fluxos. E nós professores, viemos uma formação linear, disciplinada. Então, eu tenho visto que é um dos grandes problemas que a gente tem enfrentado na docência, porque nós entramos em conflito. Escola é um lugar de conflito e sempre será, porque é um lugar que
convivem diferentes gerações, diferentes perspectivas, diferentes conceitos, mas esse é um grande conceito, que é a nossa transição entre um tempo, que é um tempo disciplinar, para um tempo que o Deleuze chama de sociedade de controle, que é uma sociedade rizomática e não mais arbórea. Então, eu ensino as coisas numa perspectiva arbórea e os estudantes aprendem numa perspectiva rizomática. Um exemplo disso é nós conseguimos fazer uma coisa de cada vez. Se você olhar um estudante, ele está com 5 telas abertas e ele está trabalhando nas 5 telas. Ele consegue fazer esse movimento que é a diversidade, de rede, que é um diverso. Então, pouco de uma perspectiva. E qual o seu olhar, professora Rita? Não, acho que a Gisele conseguiu contemplar esse teu questionamento. Realmente é muito complexo, envolve vários aspectos, e eu sempre digo para os estudantes, a minha discussão é no campo da formação de professores. A qualidade do ensino não depende só da formação do professor. É preciso, na realidade, analisar as condições de trabalho desse professor. É preciso analisar a valorização da profissão docente. É preciso estabelecer uma reciprocidade entre aquilo que o professor intencionalmente ele tem, de cunho pedagógico, com aquilo que efetivamente o estudante necessita aprender. Então, toda essa história de tendência pedagógica que nós carregamos no tempo e na nossa própria formação, parece que não dá mais conta desse processo contemporâneo de ensinar. Eu acho que a professora Gisele foi também, e a professora Rita também, foram bem felizes, digamos assim, na explicação dessa questão da temporalidade. O professor está num tempo e o aluno está no outro, e não há esse devido encontro, E a sociedade, o processo está em outro ainda, parece mais avante do que nós. E na docência, no ensino superior, a gente ainda tem uma raiz histórica, de como se constituiu esse docente, que era o profissional renomado ou o pesquisador renomado, e não o professor renomado. O docente universitário, ele não começa, esse é um docente universitário, não, ele é um bom profissional, então ele vira professor, porque ele é um bom juiz, um bom médico, um bom advogado, ou ele é um grande pesquisador e como lugar de fazer pesquisa na universidade, ele dá aula. Ele vai lá e ocupa esse espaço. E aí a docência universitária, ela tem hoje um foco maior ainda de problemática, que é esse. Que identidade é essa de professor universitário? Complexo, Professoras, olha, é um assunto que demanda tempo. A educação, a gente teria mais 1 hora para discutir aqui. Infelizmente, meia hora é jogo rápido, Eu quero só agradecer a presença de vocês, pelo trabalho que vocês desenvolveram, e o programa está sempre de portas abertas para recebê-las. Obrigada. Nós também queremos agradecer a oportunidade de estar aqui e agradecer a parceria, porque esse é um livro de fato de parceiros. Os artigos que estão aí são de um coletivo e eles convergem e divergem. Eles são contemporâneos. Tá bom. Queria agradecer essa oportunidade, e manifestar o nosso desejo de que efetivamente essa obra assuma o seu papel, talvez não tanto na educação básica, mas na educação superior, no sentido de contribuir, com os professores iniciantes que adentram na profissão muitas vezes sem um conhecimento mais pedagógico, para as outras universidades que ainda não têm a dimensão das assessorias pedagógicas como nós temos aqui na FURB, e para os pesquisadores no campo do estrito sensu que investigam a docência universitária como uma rica oportunidade tá de aprofundar seus conhecimentos. E o foco dela, na realidade, se a gente analisar, um dos princípios da docência e da docência geral, é estabelecer uma dinâmica do ensinar e do aprender a sermos humanos. Como diz o Miguel Arroyo, nós precisamos tornar a nossa docência uma humana docência. Legal. E a gente deseja que essa obra contribua com isso. Nesse livro. Então tá. Chegamos ao final de mais Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer mais uma vez a presença das professoras Gisele Serve e Rita Bussi, que falaram sobre a publicação do livro Docência Universitária, Concepções, Experiências e Dinâmicas de Investigação.
Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 19h30, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.